Não era para ele também essa parte aí? É bem essa. É Deus guiando. Desde que o Espírito Santo está. Entende? Porque isso gera frustração. Isso é criancice. O ministério não é claro que infantil. O ministério é sacrifício. Aleluia. A oferta que Deus espera de mim não é o dízimo que eu dou mês a mês, nem a oferta dominical. A oferta sou eu. Deus quer você, não o que você faz. O que você faz, muitos fazem, mas poucos se doam ao Senhor como oferta pessoal. Romanos 12:1-2. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, como culto racional. E não vos confronteis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então Deus está esperando de mim que eu me apresente e diga: Senhor, eu sou a oferta. Não é minha voz, não é minha música, eu sou. Eu sou a música que Deus quer ouvir. Você é a música que Deus quer ouvir. Sabe, queridos, se a gente não trabalhar esses conceitos, que eles é a Bíblia que eu estou falando. Por exemplo, essa declaração, eu sou a música, é o Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira? Quantos estão respirando aqui? Quando você respira, você está cantando? Não, né? Não está, eu também não estou. Mas enquanto você respira, porque você respira, louve ao Senhor. Então você é a música. A sua vida é o culto. O seu agir, o seu falar, o seu estender de mãos, o seu olhar, o seu sorriso, o seu abraço, o seu beijo, é o culto a Deus. As pessoas estão olhando para você, seus filhos estão olhando para você. Eles estão observando o seu relacionamento com Deus, como é que você tem lá no seu tempo de oração e como é que você se comporta depois da oração. De repente você dá um berro com a sua esposa ou com o seu marido, e não, né? O papai e a mamãe estavam orando, agora virou um leão da tribo de Judá, o que aconteceu? Virou um guerreiro glorioso? Foi? Mudou, virou a chavinha? Entende? Então, nós estamos sendo observados. Minha esposa está me observando, meus filhos estão me observando, meus netos estão me observando, as ovelhas que eu pastoreio, as ovelhas do Senhor, estão me observando. Então, eu não posso ser incoerente e tão pouco mentiroso. Sim, sim, não, não. Que passar disso é do diabo, disse Jesus. Misericórdia, né? Então, esses princípios eu queria. É comigo o negócio? Cadê meu? Seu celular? Está em cima da cadeira. Está ali, ó. Isso. Quem pôs aqui? Por acaso fui eu? Oi? O computador está onde? Está aqui, ó. O computador está aqui. O computador você vai trabalhar agora para o senhor, tá? Amém. Devia funcionar. Vê lá se Tá está ligado. ligado? Pronto, funciona. Então esse é o nosso tema nesta manhã. Nessa manhã, eu digo assim, a partir dessa manhã. Nós queremos pensar juntos, refletirmos juntos sobre a questão dos fundamentos, dos princípios eternos da adoração. Observe só a ordem que está colocada aqui. Fundamentos. Por que fundamentos? Vocês saberiam explicar o que é um fundamento? Digamos que entra uma pessoa nova na igreja, aborda um de vocês. Fala para mim, explica para mim o que é fundamento. Você vai dizer o quê? Base do quê? Do alicerce do quê? Para que serve o alicerce? Para construção. Esse prédio está alicerçado com fundamento?
Está apoiado por um fundamento? Sim ou não? Sim. Então ele está garantido, ele vai se manter. E vai ser um lugar de uso, de utilidade em todos os sentidos. Isso significa, queridos, que a nossa vida precisa estar fundamentada em algo estável, crescente e frutífero. Porque sem isso, queridos, difícil exercer ministério. O ministério é cantar, é louvar, é profetizar. Mas você está fundamentado em quê? Eu nem sabia que tem que estar fundamentado. Fundamentos nos remetem a princípios. Princípios são valores divinos. O grande desafio para mim, como cristão, como filho de Deus, é pensar como Deus pensa. Como assim pensar como Deus pensa? Aquilo que está lá em Isaías 55:6. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos. Como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Aí, você fica meio encruzilhado. Bom, se os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que o meu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí o versículo 8 responde: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você falar com Deus, quanto mais você ouvir a voz do seu Pai, essa distância entre o céu e a terra, os caminhos, os pensamentos vai diminuindo. E aí você passa a pensar como Deus pensa. Há uma tendência nossa, natural do ser humano, de querer humanizar o que Deus eternizou. E aí, meu filho, aí lasca tudo. Aí eu quero humanizar o louvor, eu quero humanizar a música, eu quero humanizar o discipulado. Há coisas que Deus colocou na terra, na igreja, para terem o perfil da eternidade. A adoração nasceu na eternidade, queridos. Não fui eu que inventei a adoração, o louvor. Não fui eu. Já estava no coração do Pai. Então, como ministro, além de filho, eu preciso ter consciência dessas coisas. Que eu estou lidando com uma coisa que tem um valor eterno, queridos. Eu vou cantar uma música nova, eu quase me perdi nesse mundo. Né? Se trata de Deus ensinar uma música nova. Se trata da minha conexão com a eternidade. Deus é eterno. Quantos tem o Espírito Santo? Amém. Ele é eterno ou ele é humano? Eterno. Quantos têm a vida eterna? Amém. A palavra de Deus é uma palavra eterna? Amém. Então você está cheio de eternidade, Deus. Aleluia. Por que eu vou querer humanizar o que Deus determinou? Isso é contra a vontade. Não é só coisa bobinha, né? Pequena. Mas é profundo isso. E é decisivo para o presente e para o futuro. Porque se eu continuar pensando humanamente, querer humanizar tudo, o trabalho, a obra, a igreja, o ministério, a administração e tudo, do meu jeito, com a minha cara, eu vou estar atrapalhando os propósitos de Deus, né, Pai? Então o que eu tenho que fazer? Pensar como Deus pensa. Para pensar como Deus pensa, andar com Ele. Não basta só aquelas 2 horas da manhã, aquele período da manhã inicial de meu tempo com Deus. Meu tempo com Deus é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo no chuveiro, enfim, viajando, dirigindo. É a vida. Todo ser que respira louva. Em todo o tempo louvarei o Senhor. Nós somos um templo, um santuário. Esse corpo nosso é um lugar de culto racional. Gente, isso é um assunto para ser trabalhado com mais tempo.
Sabe por quê? Eu confesso a você. Por eu estar há tanto tempo no caminho cristão e ministerial, eu tive a oportunidade de ver como a coisa era lá atrás. Eu louvo a Deus por ter nascido em Cristo lá atrás. Estou falando de 49 anos. De estar vivendo hoje. E perceber, observar uma diferença do que era lá e do que é hoje. E eu podia ter uma postura assim, tipo, quer ser assim? Se dane, problema seu. Mas eu poderia ter uma postura assim, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? E eu optei por essa segunda ideia. Depois eu vou contar para vocês um dos tópicos, se der tempo, o que é que eu estou fazendo para ajudar. E está sendo uma bênção. Glória a Deus. Isso aqui é uma ilustração do que Deus me mostrou do que eu devia fazer. Para esse ajuste, esse alinhamento, como falou a pastora aqui. O ser humano tem dificuldade com alinhamento. Por causa de que porque ele não é convertido, não, porque é a natureza humana. Isso não é coisa nova, vem lá no Gênesis. Já houve uma cisão entre uma marido e mulher, Adão e Eva. 12 tribos. Muitos se matavam entre si, as tribos se guerreavam entre elas. O homem tem dificuldade com o alinhamento. Ser humano, o gênero humano. Mas Deus não tem dificuldade com alinhamento. Ele só precisa de corações quebrantados. Ele só precisa de filhos como Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Ser filho de Deus é ser manso e humilde. Esse é o padrão bíblico. Não tem outra opção. Plano B não tem. Ou eu sou manso e humilde, por isso sou filho, ou eu não sou, mas eu não sou filho. Está na Bíblia, o que eu vou fazer? Não, penso diferente. Tudo bem, fica à vontade, mas a Bíblia não vai cuidar. Jesus foi claro: aprendam de mim, Ademar. Porque eu, Ademar, eu sou o filho de Deus, eu sou manso e humilde. Você quer ser filho? Seja manso e humilde. Ademar. Fora disso, esquece. E quem não é filho é bastardo, é ilegítimo. Não tem consanguinidade, não tem DNA do Pai. Fundamentos, princípios eternos. Não tem como dissociar o que somos e fazemos do que é eterno. Como Deus valoriza, Deus enxerga assim. Deus tanto enxerga assim que o último livro da Bíblia fala da Nova Jerusalém que desce do céu para a terra. E o que vai acontecer lá na Nova Jerusalém? Deus andará no meio do seu povo. Glória a Deus, aleluia. Não haverá guerra, não haverá epidemia, não haverá ideologia, não haverá... É Deus reinando, não tem dia. Jesus é o sol da justiça. A Nova Jerusalém vai brilhar o tempo todo. E o privilégio que temos é de alguma forma, guardadas, devidas, anteceder essa experiência. Porque Jesus é o sol da justiça e Ele vive em nós. Eu sou a luz do mundo, Ele diz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, fundamentos e princípios eternos da adoração. Então, vamos entrar num conceito aqui. Adoração não é um monopólio. Adoração é o que o Ademar faz e fala. Não é. É o que o Azaf, a Ana Paula, a outra lá, o outro lá. Não é. É a nova geração, também não é. Não é a velha geração, também não é. Adoração é o patrimônio de Deus, queridos. Amém. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só Ele servirás. Dias virão que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Detalhe, adorarão ao Pai, porque são filhos. Deus não recebe a adoração de quem não é filho. E que é ser filho? Mateus 11:29, manso e humilde coração. Mas ele é um músico excelente, já tocou em várias bandas no Brasil. Mas ele é filho.
tem uma voz, parece um anjo, uma anja. Não sei se existe anja, né? Mas é filho. Tem característica de filho. Então não é adorador. Porque o pai procura, o pai procura. Pai é quem tem filhos. Simples assim. Capítulo 1 de livro de Isaías, versículo 2 diz: eu criei filhos. Olha, o desabafo de Deus. Assim, eu criei filhos. Deus é pai. Mas eles prevaricaram contra mim, se revoltaram, se rebelaram. O boi, olha como o coração que Deus faz, nos comparando com o boi. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, agora estou comparando aí, você pegou pesado. O jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Misericórdia, lascou. Criei filhos, Deus faz. Então, muita coisa a ser considerada. Então, a adoração tem raízes na eternidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho pressa de encerrar todos os tópicos que vão aparecer aqui. Eu vou até onde achar, entender que é para ir. Vou correr para falar tudo. Não tem problema de falar tudo. Mas eu vou passar rápido, depois eu vou voltar. Só para você ter uma ideia dos tópicos e o que isso tem a ver com cada um deles. A origem da música, isso é importante saber. Nós vamos ter resposta para essas coisas, viu, gente? Respostas bíblicas. Ah, não, eu li o livro do... Não, nada de livro. Nesse sentido, não. Resposta bíblica, resposta bíblica. Eu tenho livro, tenho 4 livros escritos. Mas a palavra de Deus é a verdade. Deus é? Sabia? Tem na Bíblia? Demorou para isso. Nós vamos ver isso aí na Bíblia. Música na Bíblia. Já viu isso? Do Gênesis ao Apocalipse. A música está lá. Legal, né? Tem parece que não é. O propósito da música, você sabe? Pela Bíblia? Então, vamos ver, né? O negócio é a Bíblia. Não tem Bíblia, está fora agora. Vamos ver juntos? Já viu isso na Bíblia? Pelo silêncio. Vamos ler? Igreja, agora está chegando. A música é o homem. Agora individualizou. Agora é eu, agora é você. O que a Bíblia fala sobre isso? É importante saber. A música é a voz de Cristo. Aleluia, Maranata. Glória a Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Quer saber? Vem comigo. E? A melhor escola de adoração. Isso aqui eu vou fazer um segredinho, não vou falar. Mas está na Bíblia. Eu frequentei a melhor escola de adoração. Era tão boa que eu não saí mais dela. E continuo nessa escola. Nós vamos voltar agora. Aqui. A origem da música. O que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu dar uma dica para você. Procure sempre dar respostas bíblicas para as pessoas. Uma coisa, eu penso, eu acho, eu sinto. Às vezes eu leio algumas postagens nas redes sociais, as pessoas falando sobre adoração. Adoração, eu não sei o que, dá uma volta e eu fico até com interrogação, mas e? O que a Bíblia fala sobre adoração? Não é melhor entender a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a origem da música? Nós vamos ler agora o versículo. Meu dedo é tão grande que ele pega uns 3 botões
onde estavas tu? Deus falando com Jó. Porque Jó entrou naquela, né? Senhor, eu sou justo, sou bonzinho, não bebo, não fumo, não vou na balada, etc. Ele justificar, né? Assim, ó Deus, então, vem que eu sou um cara legal, né? Aí Deus responde assim: onde você estava, Jó? Quando eu fundava a terra. Faze-nos saber se tens inteligência. Aí apelou, né? Quem lhe pôs as medidas? Outra versão diz: lançava os fundamentos da terra. Eu estendi as suas medidas como corda. É uma figura, né? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quem trabalha com construção, sabe? Toda construção tem um canto lá que é uma pedra de suporte, que a gente chama dessa pedra de esquina. É uma base de concreto, coisa do tipo. Quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam e todos os filhos de Deus jubilaram. Então vamos entender, né? Vamos examinar melhor isso aqui. Vamos observar esse versículo. Vamos tentar assim nos transportar para esse cenário aí. Aqui é um cenário, tá? Está bem claro isso. Qual é o cenário? A criação. Deus está falando da criação. Fundamentos, medidas, não é? E por aí vai. E no final termina assim: as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Gente, isso aqui é forte, hein? Está preparado ou não? A revelação bíblica para nós nessa manhã, à luz desse texto, é que a música já existia antes da criação. Dá para entender isso? Tá escutando. Deus estava criando e a música já estava lá. Quem são as estrelas da alva? Uma é Jesus, a outra é Lúcifer. Lúcifer significa estrela da alva. Ó estrela da alva, Isaías 14 está escrito assim, referindo-se: como caíste do céu, ó estrela da alva, que significa estrela da manhã. Lúcifer, está na Bíblia. Mas Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Que Jesus permanece e o diabo caiu, porque ele descuidou daquilo que ele não podia descuidar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, veja, eu estou falando assim, eu estou trabalhando com vocês conceitualmente. Eu não estou falando de como que ensaia, como é que faz acorde, como é que desenvolve a música, como é que canta, como é que divide as vozes. Eu estou falando disso. Porque isso a gente sabe. Isso vocês sabem muito bem, melhor do que eu. Mas conceito nós precisamos. Não é pastor isso? Nós precisamos fazer um trabalho intensivo até a volta de Jesus. Porque vai chegando gente nova, com ideias próprias, com visão própria, com missão própria, adoração própria, tudo é próprio. E para onde eles vão com essas propriedades todas? Para lugar nenhum. Que é coisa de homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não vai mudar para a minha casa, porque eu pensei assim, a adoração, assim, a forma, o estilo, a liturgia, começa com um cântico alegre, depois é coisa mais lentinho. Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Só que Deus tem um outro conceito, que é mais alto que o pensamento. A gente é muito xaropinho, sabe? Muito criancinha. A gente faz um louvor e aquela noite Deus abençoa. A glória de Deus está aqui. Você sabe o que é a glória de Deus? Você sabe o que a Bíblia fala sobre homens que tiveram contato com a glória de Deus? Quer saber? Está com medinho? Posso falar? Vai doer. Assim, já estou brincando. A primeira pessoa aqui que observa que teve um contato com essa glória, manifestação, glória é a manifestação da presença, né? Presença manifesta. Entre os profetas, digamos assim.
Porque Moisés também teve quando ele viu a sarça ardendo lá. Mas Daniel, capítulo 10, Daniel, apareceu diante dele, ao final daqueles 21 dias de jejum, um ser como sendo um filho do homem, como sendo o Senhor. Era o Senhor. E você lendo lá, você vai ver as palavras de Daniel. Estava junto com companheiros que se assustaram e ele dizia: eu perdi as forças, eu caí como morto. E ele ouviu, olha que ele ouviu: Senhor, não temas, porque desde o primeiro dia que você começou a clamar, aqueles 21, Deus estava ouvindo desde o primeiro dia dos 21 dias, são ouvidos. Aleluia. São ouvidas as tuas palavras, e eu vi por causa das tuas palavras. Aí ele foi renovado em suas forças físicas, porque contato com a glória de Deus é sinônimo de morte, meu filho. Outro exemplo, Isaías, capítulo 6. No ano que morreu, eu vi o Senhor morto, e um cego de anjos, e gritava: santo, santo, santo. Quando eu vi, eu caí como morto. Isaías morreu ali também. Que os meus olhos viram o Senhor dos exércitos veio. O Senhor sobre mim. Eu não tive forças. Mas um anjo com uma tenaz toma a brasa, todo. Você está purificado da sua iniquidade. Então eu ouvi a voz. Foi recobrado. Mas algo morreu em Isaías. Você quer cantar sobre Mostra a minha glória? Canta, querido. E se prepare para dar uma morridinha. Tem bastante cemitério em São Paulo. O outro exemplo, João no Apocalipse, capítulo, quando ele escreve lá o que estava visível aos seus olhos. Ele viu o Senhor, Jesus, exaltado desse lado. Ele escreve: cabelos como branca lã, olhos como chama de fogo, rosto como o sol na sua força, sua voz como voz de muitas águas, saiu uma espada da sua boca, e uma túnica branca, e calçados reluzentes. Quando eu vi, eu caí como morto. Eu ouvi: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que foi morto, mas eis que estou vivo para sempre. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Quer ver a glória? Veja. E se prepare para morrer alguma coisa disso. Eu não faço essa oração. Se ele quiser mostrar, eu não vou aceitar. Mas sabendo que alguma coisa vai ter que morrer. Alguma área da minha vida vai ter que passar por um processo de morte. Não tem condição. Porque Deus é santo. Deus não é como eu e você. Moisés fez esse pedido: Senhor, mostra naquela glória. Ninguém vê a minha glória e continua vivendo. Deus disse para ele. Então, o que isso tem a ver com o ministério de música? Responda você mesmo. Eu não vou responder. Você sabe. Você sabe o que tem a ver. Nesse cenário, então, está registrado aí o processo criacional. Mas nesse cenário também está registrado um momento de música. Uma música que já estava lá. Aí eu chego à seguinte conclusão: não é uma opinião final, mas é um pensamento. E que a música não foi criada. Por quê? Porque ela é eterna. A música está em Deus. Deus é feito de música. Aleluia. O céu é um lugar de adoração constante. A adoração e a música vieram da eternidade. Nós temos que respeitar isso, queridos. E não manusear nosso gosto do jeito que a gente é assim, que eu faço, que eu aprendi. E no manual não sei de quem. Não, quer ler a Bíblia. A Bíblia é uma bênção. Recomendo a leitura da Bíblia, vai ser uma bênção. Que Deus vai falar com você. É abrir os seus olhos. Aliás, fica aqui uma sugestão, uma receita que eu tenho espalhado por aí. A oração do Salmo 119, 18, que eu não faço, não leio a Bíblia sem fazer essa oração. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua vida. Gente, já faz alguns anos que eu faço essa oração. Antes de ler a Bíblia.
E durante também, depois também. Todos os dias eu oro. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. É a palavra da eternidade. O que eu entendo de eternidade? Nada. Então precisa de alguém que conheça o assunto de Deus, é a melhor pessoa. E sabe o que tem acontecido comigo nesses anos? Deus tem desvendado os meus olhos para ver coisas que humanamente é possível de serem vistas. Eu estou feliz. Há momentos que meu tempo de leitura, que é de manhã, eu estou lendo um versículo, eu leio essa leitura diária que eu faço. Aqui ao lado, na mesa, tem o meu notebook, e quando Deus fala um versículo que pega forte, eu vou lá e escrevo lá no Paint, ou no Word, né? E deixo. Aí, como é uma leitura diária, eu estou escrevendo uma outra Bíblia. Não vou vender essa Bíblia também. Do que Deus tem falado. Um dia eu estava lendo 1 Reis 10:9. E o texto diz assim: Deus te colocou como rei para que você governe com justiça e retidão. Por causa, olha essa frase, meu Deus do céu. Por causa do seu amor eterno por Israel. Primeiro Deus. Eu parei aí, não consigo avançar. Por causa dessas duas palavras, amor eterno. O amor de Deus para mim não é um amor tadinho dele. O celular vai esse rapaz aqui. Está perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna procede de um coração de um pai que tem um amor eterno por mim e por você. Naquela manhã, meus olhos foram desvendados para ver isso que eu já tinha lido, talvez teoricamente eu sabia, mas não experimentalmente como foi naquela manhã. Então fica a dica, se você acha interessante, olhe Salmos 119:18, que Deus vai responder. E você vai ser arrebatado. E você vai ser agora e vai morrer. Não, está tudo bem. Oh, Deus, obrigado. E imagine você o quanto isso não se transforma em composição, inspiração, em músicas novas. Sem que eu esteja ali hoje, eu vou compor. Eu não tenho esse negócio de hoje eu vou compor. A composição, a inspiração vem aleatoriamente. Não estou nem esperando, às vezes Deus me pega surpresa. Eu falo, nossa, agora eu não estou tomando banho. Peraí, descobri. O Homem de Guerra foi assim, eu estava no chuveiro. Homem de Guerra, estava tomando banho. Aí eu vejo e falei assim, não, estou tomando banho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Mas é uma bênção, porque é a comunhão, né? Ele tem acesso para falar comigo quando ele quiser, ele que é o meu dono. Eu não tenho que escolher agora, não. Às 3 horas eu compareço. Pode falar, se ela quiser. Então nós temos a presença da música. Eu conversei com o pastor, não sei se conhece o pastor Gustavo Shed, né? Já falecido. Por causa do baseado nesse texto, eu perguntei para ele, pastor, tenho uma dúvida. A música estava na criação já. Significa que ela já existia antes de Adão e as demais coisas do universo? Ele falou, exatamente isso, Ademar. A música já existia antes da criação, antes de Adão. Obrigado. Olha aí, pastor. Então, minha dúvida exauriu-se naquele momento. Eu não tenho mais essa dúvida. Porque a música estava na criação antes de todas as coisas. Porque Deus tem um propósito, é um dos tópicos que nós vamos ver, não sei se hoje, algum dia, sabe? Vamos ver. Então, estamos juntos aqui nesse primeiro lado? Guarda isso no seu coração. Anote, medite e ore sobre isso para Deus te instruir. Eu estou passando uma informação, mas quem vai revelar é Deus, não sou eu. Então agora entre você e o Senhor. Certo? Aí meu dedo caiu. Então, amém? Amém. Tudo certo? Anotou esse versículo? Conseguiu. Deus é musical. É ou não é? Sim. Por que é?
Vamos ler juntos? Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico lhe seja por testemunha contra os filhos de Israel. Resposta bíblica. Resposta bíblica. Escrevei-vos esse cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que esse cântico, música, me seja por testemunha contra os filhos de Israel. É uma versão da Bíblia portuguesa, não do brasileiro, lá de Portugal, que esse versículo começa assim. Primeira pessoa: escreverei para vós um cântico, que é mais ou menos o que está tentando traduzir na versão aqui do português do Brasil. Esse cântico não foram eles que escreveram, mas foi uma lei, uma ordem que Deus transmitiu ao seu povo através de uma música, de um canto. Agora, queridos, veja só a nossa responsabilidade. Por exemplo, eu sou compositor, né? Desde a minha conversão, com 2 meses de convertido, eu estava compondo. De lá para cá não parei mais, porque era um dom que Deus colocou na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Mas eu nunca avancei numa escrita de uma letra de um cântico. Eu nunca avancei sem conferir com a Bíblia. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu posso errar. E se eu errar, eu vou atrapalhar a vida dos outros. Vou dar uma nota dissonante, uma nota fora, que não vai ajudar ninguém em nada. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Posso? Sim. Posso mesmo? Sim. Por exemplo, nenhuma das minhas canções tem a frase "dá-me mais amor". Senhor, ensina a me amar. Também não tem. Por que não tem, Senhor, me amar? Por que não tem? Por que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho? Diz para mim. Senhor, dá-me mais amor. Você está me pedindo uma coisa que eu já te dei, irmão? A minha presença é uma presença do que, irmão? A presença de Deus em você é uma presença do quê? De amor. Senhor, estou quebrantado, dá-me mais amor. Vai, Senhor, incrédulo. Está pedindo uma coisa que eu já tenho? Onde está escrito, Ademar? Só uma noite. Isso não estou anotando, eu estou divulgando. Vou mandar um anjo tirar a espada e dar uma espadada não para você. Onde está escrito? Gálatas 5, irmãos. O fruto do Espírito é? Como é que eu vou pedir mais amor se o fruto do Espírito que habita em mim é amor? Olha que incoerência. Vamos dizer ignorante. E nós estamos cantando isso aí, ensinando tudo errado para o povo, fora da palavra. Mas vamos ter que dar conta. Nós vamos ter que dar conta, querido, do que nós estamos ensinando e cantando por aí. Que a música é um testemunho, está escrito aí, de Deus. Eu não posso cantar a minha poesia, porque a minha poesia é linda, eu sou poeta. Não tem nada a ver com poesia, tem que estar adequada, alinhada com a palavra de Deus, querido. Não existe nada melhor. Pega essa frase, estuda e vê se essa letra, vê se ela tem coerência ali. Do que ser amigo de Deus. Essa frase tem quase na história de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Jesus disse: vocês que me amam são os meus amigos. Caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, meu João. Viver sempre em comunhão. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Como é que faz para ter intimidade com Deus e comunhão com Deus? Tem uma receita mesmo.
Ela vai no monte, ora, jejua, você tem intimidade. Não tem. Sabe como você tem intimidade com Deus? Na Assembleia de Deus. Eu tenho 3 filhos, adultos, casados. Eles são íntimos meus. Sabe por quê? Nasceram das minhas entranhas. Tenho o DNA da mãe e do pai deles. Eles são tão íntimos que eles pegam dinheiro na minha carteira. Eu fico louco da vida, eu quero matar todo mundo. Quando eram solteiros, eu ouvia, estava dormindo, eles iam para a faculdade, eu ouvia só aquele barulhinho assim na carteira. Jesus, eu paraliso essa obra. Eu comendo esse gafanhoto assim. Não tinha jeito, era 50 aqui embora. Eu não preciso pedir, tem acesso ao coração do Pai. Eles não fazem, pai, eu quero fazer uma reunião com você agora, eu quero ser íntimo seu. Não tem reunião para ser íntimo. É só viver e morar comigo. No mesmo teto. Então a gente acaba ensinando coisas que as pessoas não sabem. A gente fala, mas a gente não. Jesus, ajuda, Senhor. A gente fala coisas que a gente não sabe como dar o como. Como que faz para fazer? Tipo assim, você precisa ver. Mas como que é isso, pastor? Como é que é ser íntimo? Minha resposta é João 1,11. Veio para cá, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, foi-lhes dados poder de serem feitos filhos, os quais não nasceram do homem nem da carne, mas nasceram do alto, nasceram de Deus, nasceram do alto, nasceram no coração de Deus, nasceram nas entranhas de Deus, tem o DNA do Pai. Eu não fiz força para nascer de Deus, foi a ato da misericórdia de um Deus de amor eterno. É isso que nós precisamos ensinar a Bíblia para as pessoas, inclusive quando compomos. Tem muita coisa sendo cantada que é heresia pura. Uma delas é essa aqui. Você está criticando a banda. Não estou criticando ninguém, vocês são inteligentes. Se vocês disserem o que eu estou falando, vocês não tem problema. Não é com Deus, é comigo mesmo. Estou tratando com você, meu querido irmão, minha querida, vocês são pessoas do Senhor. Estou tratando daquilo que é mais importante na minha e na sua vida, a palavra da nossa base. Não coloque o ministério acima da palavra de Deus. Porque você faz sua música, seu CD, não faça isso. Deus não me chamou para gravar, não foi chamado para gravar. Eu tenho 1000 composições, não tenho metade delas gravadas. Eu não componho para gravar. E quando eu vou gravar, eu peço direção, peço orientação e confirmação da palavra. Porque eu creio que Deus, sabendo que Deus tem um propósito. O nome de Jesus, queremos o teu nome. É uma versão que eu fiz, nem minha composição, mas é uma versão que eu fiz. Naquele momento, eu tive uma experiência ouvindo essa música em 1989, queridos. Eu fiquei 2 dias debruçado. Não só fazendo uma tradução e adaptação, mas sendo ministrado por essa canção. Com 49 milhões de visualizações no YouTube. Grande assim, gravado na rua aqui no centro de São Paulo. O que é mais importante é que a música é o Senhor que é a origem de toda a música. E quando ele encontra um coração assim, ele procura ver um coração que quer ele, porque é filho dele. Meus filhos querem estar comigo, com a mãe, e os netos seguem, imitam os pais. Agora ele trabalha. Você viu a vida ainda, pastor? Me sinaliza que hora que trabalhar. Tá bom? Quando você sentir no coração. No coração lá pela meia-noite. Estou brincando. Hoje tem que ir no azul, hoje tem que ir para lá. Origem da música, queridos. Estrela da alva, Jesus. Alguns teólogos dizem que era Jesus e Lúcifer cantando naquele momento. Só que Lúcifer experimentou a queda porque ele se rebelou contra Deus. Bem feito, velho. Perdeu a bênção. Então, indo para frente. Deus é musical. Estamos aqui. Então, escreverei, na versão da Bíblia de Portugal, escreverei.
esse cântico, para que seja ensinado aos filhos de Israel. Então, é uma palavra de Deus em forma de cântico. Aí que entra a questão da música profética. Música profética é aquela que profere a palavra, mesmo sendo em termos de poesia. Ele é exaltado, o rei é exaltado. Não é um versículo bíblico, mas a conjuntura, o contexto é bíblico. E é esse versículo, se você não sabe, é Isaías 2,17. E diz: naquele dia só o Senhor será exaltado. Eu louvarei. Agora, eu tenho canções que são textos bíblicos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, para a nossa justificação. Aleluia. Romanos 10, versículo 4, e Romanos 4, versículo 25. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Romanos 6, 14 e 11. É texto bíblico, literalmente. Gostaria de encorajar vocês a musicarem textos bíblicos. Que aí você não vai errar. Né? Amém. Para frente. Música na Bíblia, Gênesis, Apocalipse. É interessante, queridos, como isso é forte. A música está presente na Bíblia o tempo todo. Isso é lindo demais. E é importante eu ter essa revelação. O que a revelação faz? Eu tenho uma revelação gostosa. Não é de comer. Revelação não é de comer. Revelação é uma semente divina que vai enraizar em você e fica para sempre. Quando eu compus: a vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar. Não tem versículos bíblicos, mas tem um contexto bíblico. E como é que essa música nasceu? Em que situação, em que contexto? 1984 estava sendo anunciada a primeira edição do Rock in Rio. E aparecia nas propagandas a banda AC/DC, assim no palco, e aquele guitarrista, aquele vocalista, maluco. E do lado aqui, no palco, um dragão. Dagrão, como diz as pessoas. Dagrão verde, inflável. Pode parecer só uma decoração, mas para nós, filhos de Deus, aquilo tem uma mensagem subliminar. E aquilo me, sabe, quando assim, sutilidade do dia. Eu fui para o quarto e comecei a orar: Senhor, não sempre essa divulgação, essa adoração ao inferno que está sendo aí anunciada em janeiro, sei lá, acho que ser. Comecei a orar, orei, repreendi, expulsei tudo que tinha direito e saí desse quarto com essa música que eu mandei aqui, a vitória. A vitória é daquele que contempla, não o dragão, mas contemplará o cordeiro, o leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde comprar homens que sobre a terra vão reinar. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com um sopro de sua boca destruirá esse dragão verde, mentiroso, feio dos infernos. E o anticristo não resistirá. Jesus Cristo, Rei, domina. A vitória é daquele que corre ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, e foi morrer com seu sangue puro, então homens que comem sobre a terra.
com ele.